Pedir que você permaneça com o seu espírito focado neste momento. Feche seus olhos, diga isso: Jesus, eu estou aqui para te ouvir nessa manhã. Continua a ministrar ao meu coração. Nós honramos a tua presença neste lugar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o melhor da nossa atenção. Nós estamos aqui para ti, Jesus, para o louvor da tua glória. Amém. Temos recebido tantas coisas preciosas, não é verdade, meus irmãos e irmãs, nesses últimos meses, né? Este último mês de aniversário nosso. Quantos amigos e amigas trouxeram verdades preciosas para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro dessa temática de hoje, sobre como é que nós podemos vencer a tristeza e a frustração. Você já ficou frustrado? Já? E triste. Há algum tempo, numa vigília aqui na nossa comunidade, uns meses atrás, estávamos aqui na vigília orando e o Senhor começou a ministrar no meu coração algo que Ele foi completando e gerando, e eu creio que hoje se tornou algo para compartilhar com vocês, de como a tristeza e a frustração muitas vezes matam a gente. Eu não sei se você já ficou triste a um ponto de você não ter vontade de fazer outras coisas. Não sei se você já ficou triste a um ponto, talvez, de ter um tamanho desânimo, de você não conseguir tocar nesse assunto. E a tristeza é algo que é complicado, que muitas vezes a gente não fala que a gente está triste, né? A gente pergunta: está tudo bem? O que você fala? Tudo bem. O tudo bem do brasileiro, quando responde essa pergunta, é para encerrar o assunto, né? Tudo bem? Tudo bem. Abaixa a cabeça. Mas tem algo tão precioso que a Bíblia nos ensina sobre como é que nós podemos vencer a tristeza e a frustração. A tristeza e a frustração, meus irmãos, ela faz parte dessa nossa experiência humana. Somente no céu nós não vamos ter nem tristeza e nem frustração, porque nós vamos estar na presença do Todo-Poderoso, amém? Daquele que é amoroso, nós vamos estar na presença do nosso Pai, então nós não vamos sofrer tristeza nem frustração. Mas até lá nós temos que aprender como pessoas maduras a lidar com isso. A minha filha pequenininha, a Olivia, é muito interessante, porque ela está descobrindo as emoções dela agora. Então tudo ela fica muito triste, muito irritada, fala que está com medo e está com dor de barriga. São as falas dela, quando ela não consegue processar aquilo que está acontecendo. E é muito interessante que essas atitudes dela acontecem normalmente depois que a gente fala um não para ela. Interessante, né? Não, eu quero fazer isso. Pai, não, filha, não pode. Eu estou com dor de barriga, eu estou com medo. Eu não posso esperar a maturidade de uma menina de 2 anos, que está aprendendo sobre as suas emoções. Mas todo cristão precisa aprender que a tristeza e a frustração não são estações definitivas na nossa vida. Elas são somente pontos passageiros. E com certeza eu até fiz uma coisa aqui, com certeza você já viu isso aqui na sua geladeira de casa, já não viu? Você já abriu o freezer num dia de calor, e você falou: vou tomar um sorvete. E aí quando você abriu, você encontrou isso aqui? Quantos já experimentaram isso? Já experimentou isso? Ou banha. É frustrante ou não é, gente? Eu vi que na internet tem até um movimento contra isso, né? Acho que perdeu o slide aí, né? Tem até um movimento na internet aqui, ó. Isso representa mais o Brasil do que futebol e samba. Feijão no pote. Tem até o napolitano, ó, um macarrãozinho.
É frustrante ou não é, gente? O que é a frustração? O que é a frustração? Você tem uma expectativa, e quando você encontra e descobre, você vê que não é aquilo. O que caracteriza uma frustração? A frustração, ela é um sentimento que costuma surgir quando algo desejado ou esperado não ocorre. Pode estar relacionado com a sensação de incapacidade, quando esse acontecimento dependia da própria pessoa. A gente fica frustrado com os outros, mas muitas vezes nós ficamos frustrados com nós mesmos. Deveria ter conseguido fazer aquilo, eu deveria fazer isso, eu deveria ter sido isso. E esse sentimento talvez é um dos mais difíceis de nós confessarmos, porque envolve uma tremenda humildade, um tremendo quebrantar, de dizer, eu sei que eu deveria ter feito isso por você, com você, mas eu não consegui. E não tem que ser seguido de justificativa, tem que ser seguido de me perdoe. Eu coloquei a figurinha ali do pote de sorvete, do feijão, mas só para a gente entender um pouco que é um sentimento ruim, é frustrante. Mas o feijão não vai te pedir perdão, vai? Não. Mas a frustração, eu não estou falando frustração com o nosso carro que quebra, frustração com você crescer na sua empresa, uma promoção que não veio. Nós projetamos cedo ou tarde essa frustração em alguma pessoa, ou muitas vezes projetamos essa frustração em Deus. Quantos aqui já ficaram frustrados com Deus? Já? Alguém mais? Levanta sua mão aí. Você consegue lembrar por quê? Normalmente as minhas frustrações com Deus estão relacionadas a Deus, eu queria muito que você fizesse isso. E é uma coisa tão impossível que eu não posso fazer, que eu imaginei que o Senhor ia fazer para mim, né? Eu faço tudo certinho. Mas nós já aprendemos isso. Deus, Ele não está interessado em ficar dando somente coisas boas para que a gente seja filhos mimados. A Bíblia fala que Deus tem um propósito para que nós sejamos filhos maduros. Você pode repetir comigo essa palavra? Filhos maduros. Jesus sabe e Jesus conhece essa jornada. Eita nós, hoje está dando tudo errado. Volta aí para mim, para o slide que tem Jesus aí. Jesus sabia que a jornada da tristeza e da frustração são caminhos para que os discípulos se tornassem maduros. Jesus nunca quis que seus discípulos vivessem vidas onde tudo dava certo, porque isso não tornaria a sua fé genuína. Presta atenção nisso, Deus não permite provações para nos punir, mas para que a nossa fé seja provada pelo fogo e seja refinada. Não existe uma vida cristã onde tudo dá certo. Esqueça esta mentira que não é encontrada na palavra de Deus. Amém, gente? A palavra de Deus nos garante que Jesus estará conosco até o último dia das nossas vidas, e isso deve nos bastar. Gustavo, onde que isso está na Bíblia? 1 Pedro 1,6. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, sabe quem é esse Pedro aqui? Sabe quem é esse Pedro? Ele falou, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jesus fala, até o galo cantar você vai me negar 3 vezes.
Esse é o Pedro que depois que Jesus morre, volta para a sua vida de pescador. Olha o que Pedro diz, ele fala: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Provações, tristezas, frustrações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Os irmãos, isso está na Bíblia ou não? Sim ou não, gente? Juro que está. Se tiver sua Bíblia aí, você abre lá, 1 Pedro 1,6 vai estar lá. O apóstolo Pedro está falando: as provações não são um problema para aqueles que conhecem Jesus Cristo. O apóstolo Paulo em Romanos 5 vai dizer: fiquem felizes quando vocês passarem por provações. E eu não quero aqui anular, gente, que existem tristezas e frustrações, você entende? A tristeza e frustração, ela vai fazer parte da nossa jornada humana. A questão é como é que nós reagimos diante da tristeza e da frustração. Faz sentido o que eu estou dizendo? Como é que a gente reage a essas coisas? Porque isso vai mostrar se a nossa fé é autêntica, se Jesus Cristo é Senhor da nossa vida ou não. Eu quero ler com vocês agora uma sequência de textos, que é uma história, na verdade, que está quebrada em capítulos na Bíblia, mas fala sobre uma jornada onde Jesus está tratando uma profunda frustração nos seus discípulos. Se você quiser a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia em João capítulo 13, eu coloquei alguns trechos aqui na projeção, mas você pode ler depois. Eu quero que você acompanhe isso, porque em João 13, Jesus está reunido com os seus discípulos para a última ceia. É a última Páscoa que eles vão celebrar juntos. Jesus está sentado com eles, está ali Judas que vai trair, está em toda aquela situação, aquele quadro, aquela imagem que nós temos daquela pintura. E Jesus começa a dizer coisas muito importantes e fazer coisas muito importantes. Se você lembrar em João 13, Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, surpreende eles com essa atitude. Jesus fala para eles: um de vocês vai me trair. Imagina, está todo mundo sentado comendo, Jesus vira e fala: algum de vocês vai me trair. Você imagina os discípulos? É que a gente sabe o fim da história, mas você imagina para eles? Os caras devem ter engolido seco, engasgada. Como assim? Algum de nós vai trair? Jesus diz isso. Judas se levanta, Jesus dá o pão na boca de Judas, Judas se levanta, os discípulos não entendem o que está acontecendo. Pedro levanta e fala: não, Jesus, eu não vou te abandonar. Gente, a última ceia é tensa. A última ceia ela é intensa, ela é tensa. Jesus começa a falar coisas que frustram a expectativa deles. Jesus já tinha falado antes: olha, eu não vou estar com vocês para sempre, hein? Mas os discípulos estavam: isso aí deve ser umas coisas que a gente não entende que ele está falando. Não sei, acho que Jesus deve estar falando mais em parábola de novo. Mas tem esse clima intenso. Jesus sabe o valor daquilo. De João 13 até João 17, Jesus fala as suas últimas palavras diretamente com os discípulos. Jesus fala então sobre a traição de Judas, fala sobre a negação de Pedro, os discípulos então estão tensos. Jesus começa a relatar algo, gente, tão profundo, mas ele percebe que os discípulos estão confusos, os discípulos estão tristes, os discípulos até certo ponto estão frustrados, porque cada um deles tinha uma expectativa do que eles esperavam que Jesus fosse fazer. Todos eles tinham uma expectativa.
Eles estão andando com Jesus há mais de 3 anos, 2 anos e pouco, eles estão andando com Jesus. Eles têm, não, Jesus vai fazer isso, Jesus vai curar a minha sogra, depois que aconteceu lá com Pedro, Jesus vai fazer isso, Jesus vai curar, Jesus vai fazer aquilo. Todos eles têm uma expectativa no coração. E aí Jesus começa a falar, um de vocês vai me trair. É um choque para eles. É um choque. Como assim, Jesus? Pensei que você ia falar, o reino de Deus está perto, vamos dar pulinho, vamos vencer Roma, vamos destronar Herodes, o que nós vamos fazer agora, Jesus? E Jesus senta na ceia, na Páscoa, e fala, presta atenção, vai acontecer algumas coisas que vai frustrar as expectativas de vocês. E depois de Jesus falar que algum deles que Judas ia traí-lo, depois de falar que Pedro negaria, no capítulo 14, no versículo 1, que é na continuidade dessa última Páscoa, Jesus diz algo muito interessante. João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz assim, não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês acabaram de ouvir tudo isso, eu acabei de falar que alguém vai me trair, eu acabei de falar que Pedro não vai dar certo, acabei de falar essas coisas para vocês, mas presta atenção, tudo que eu falei é verdade. Mas apesar do cenário não ser o que vocês imaginavam, vocês precisam crer em Deus e vocês precisam crer em mim. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, quando alguma coisa frustra a gente, o primeiro ponto é lembrar dessas palavras de Jesus, creiam em Deus e creiam em mim, porque eles não mudam. Deus não muda, Ele não volta atrás na sua palavra, amém? Alguém crê nisso, amém? Diante da frustração, a primeira lembrança é, creia em Deus e creia em mim. Palavras de Jesus. Jesus frustra os planos dos discípulos, porque Jesus sabe o que é melhor para eles. E ele continua, versículo 2. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Você percebe? Jesus está encorajando. Jesus deu umas notícias de frustração, mas ele está falando, creiam no Pai, creiam em mim, e agora eu vou falar o que vai acontecer. Agora eu vou encher vocês de esperança. Jesus tem que quebrar uma ideia errada deles, para poder falar, isso é o que vocês têm que ter esperança. Eu preciso destruir uma ideia preconcebida do que vocês acham que eu deveria fazer, para dizer para vocês o que vocês devem prestar atenção. Olhem para o Pai, tem muitas moradas, olhem para a eternidade, olhem para além das coisas dessa terra. E aí então Tomé diz para Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como que a gente pode conhecer o caminho? Gente, essa é uma resposta de frustração. Mas só se você passar aí para mim, talvez, meu amigo. Perceba, eles estão andando com Jesus há bastante tempo. Eles estão ouvindo Jesus. Eles estão vendo os milagres. Mas eles acabaram de ouvir uma palavra de frustração. Alguém de vocês vai me trair, eu não vou estar mais com vocês. Mas depois disso Jesus fala, então, isso vai acontecer, mas agora deixa eu dizer o que há de esperança para vocês. Mas o coração deles está com tanta tristeza e frustração, que eles não conseguem entender as palavras de Jesus. Gente, Jesus está diante deles, falando em voz alta, para que todos eles ouçam, mas o coração deles está imerso na tristeza e na frustração. Por isso que Tomé diz, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? A tristeza está dominando seus corações. Dominados pela tristeza e pela frustração, eles não conseguem entender as palavras de Jesus. Mas Jesus é amoroso. Jesus fala para eles assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim.
Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante, vocês vão conhecer e ver o Pai. Gente, isso não é uma boa notícia? É ou não é? É de esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês não conheceram até agora, tudo bem, mas agora vocês vão conhecer o Pai. E aí Filipe responde: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Outra resposta de tristeza. Jesus responde: Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo, e vocês ainda não sabem quem eu sou. João capítulo 5, Jesus está diante dos fariseus e com seus discípulos e fala: eu dou testemunho, as minhas obras dão testemunho de mim, o meu Pai dá testemunho de mim. Os discípulos estão testemunhando as coisas que Jesus falou em João 4, eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Os discípulos estão em todos esses momentos, mas no meio da frustração e da tristeza, mostra-nos o Pai. A gente nunca viu o Senhor fazer nada. Novamente, gente, uma resposta do quê? De frustração. Não estamos satisfeitos com você, mostre-nos o Pai. Como se isso fosse realmente mudar algo no coração deles. Eles chegaram num ponto que eles, na presença de Jesus, se esqueceram das coisas que Jesus fez para eles. Gente, nós estamos falando de gente que testemunhou, que viveu, que experimentou, mas quando a tristeza e a frustração batem, oh Jesus, mostra-nos o Pai, porque a gente se perdeu. Não é assim que a gente fica quando a gente fica triste e frustrado? Não parece que a esperança vai embora? A gente para de olhar para Jesus e começa a olhar uns para os outros. A gente para de olhar para Jesus e começa a ver horóscopo. A gente para de olhar para Jesus e fica procurando resposta no Google. A gente abandona a oração, que é o único caminho para ouvirmos a voz do Pai. Porque nós queremos uma solução, porque a frustração domina o nosso coração. Então você vê, essas duas perguntas mostram claramente o tamanho da tristeza e frustração dos discípulos. Jesus estando lá, eles poderiam fazer outras perguntas, mas o coração deles está tão triste, frustrado, que eles não conseguem, presta atenção aqui comigo, meu irmão, minha irmã, eles não conseguem entender as palavras de Jesus. Esse negócio de que Jesus, que Deus não fala com a gente, é mentira. Tem muito pregador falando: não, eu estou no deserto, faz 1 ano que Deus não fala comigo, eu estou no deserto. Me mostra na Bíblia. Jesus estando no deserto foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Jesus? Sim, então não tem deserto que Deus não está com você. A questão é que no deserto, onde tem tristeza e frustração, a gente para de perceber a voz do Mestre. Tem estações de pressão e provação, mas isso não é a ausência de Jesus. Amém, gente? Então toma cuidado com essas grandes declarações que se identificam, porque quando alguém fala, eu estou no deserto, e você está no deserto, você se identifica, você acha que tudo que aquela pessoa está falando é verdade. Não é. A verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a verdade. Por isso nós precisamos conhecer a verdade, que é a palavra. E ela nos libertará. Então, se está passando um momento de tristeza e frustração, eu vou concluir te dando a resposta de como vencer isso, amém? Não é só porrada não, tem coisa boa. Mas a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa tirar certas mentiras do nosso coração. Porque o que sustenta a mentira e frustração é nós acreditarmos em mentiras. Dois efeitos da tristeza e da frustração que acontecem quando nós estamos imersos nelas, como os discípulos estavam. A tristeza e a frustração nos levam a duvidar das palavras de Jesus. E a tristeza e a frustração nos levam a uma situação de dormência espiritual.
Gente, o maior benefício da nova aliança de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado é que nós temos acesso direto ao Pai, amém? Nós podemos ouvir a voz dele, ele ministra ao nosso coração. O diabo tem o maior interesse em fazer com que eu e você não ouçamos a palavra do Pai. Por isso que ele faz a gente ter preguiça, por isso que ele cria mentiras falando que a Bíblia é difícil de ler. Se você crer em Jesus e buscá-lo de todo o coração, ele se revela, amém, gente? É isso que diz a palavra. Só que a tristeza e a frustração levam a gente para duvidar e levam a gente para a dormência. Eu quero ler com vocês, porque assim, cronologicamente, quando você cruza os evangelhos, esse texto que nós vamos ler de Lucas 22, é logo após Jesus ter essa reunião, essa última Páscoa com seus discípulos. Jesus acaba de falar, Jesus dá um monte de notícias de frustração, mas Jesus também dá esperança. João 15 está nisso, Jesus fala de João 15 depois da última ceia. Jesus fala de coisas preciosas para os discípulos, mas o coração deles não pode compreender, porque está imerso em tristeza. Logo depois de João 17, que Jesus faz a grande oração sacerdotal em favor dos discípulos, cronologicamente a Bíblia fala que eles foram então para o Monte das Oliveiras, Jesus chamou eles para orarem. Olha aqui diz o texto de Lucas 22, 39. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como que de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, e ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia, a palavra que pode ser traduzida como angústia, como tristeza, como exaustão, era tanto que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tanta tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem, para que não cedam à tentação. A tristeza nos coloca numa posição de dormência espiritual. E quando nós não ficamos firmes em um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, as tentações vêm. Por isso que Jesus fala: fiquem atentos, orem comigo para que não venha sobre vocês tentação. Tem gente que fica perguntando, qual era essa tentação? A resposta é todas. Porque se nós estamos longe da presença do Pai, toda tentação é uma tentação. Tudo é um risco. Jesus está falando, vocês têm que perseverar comigo. Mas a Bíblia fala que eles estão exaustos de tristeza. A tristeza faz a gente ficar cansado, não faz, gente? Desanimado. Ai, não vem esperança. E a tristeza pior, faz a gente ficar olhando para trás. Ai, se eu tivesse feito melhor. Ai, se eu não tivesse feito isso. E quando nós mergulhamos na tristeza e na frustração, nós dormimos quando nós deveríamos estar orando. Estamos tão cansados e exaustos com as más notícias, e porque não temos a verdade no nosso espírito, nós nos entregamos a ela. Eu estou falando por testemunho, que isso é o que acontece conosco. Os discípulos, depois de ouvirem as palavras de Jesus, de que ele iria e deixaria o Espírito Santo, porque Jesus fala em João 14, ele fala, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, abalou eles. Jesus vai embora, Jesus não vai fazer aquilo que nós esperávamos dele. Os discípulos não queriam uma mudança. Cada um dos discípulos tinha uma expectativa, e Jesus frustra elas, porque ele tinha algo melhor. É nesse trecho, nessa conversa que está em João 14, 15, 16, que Jesus fala, é melhor que eu vá.
Jesus está falando isso para corações frustrados. Jesus está falando isso para corações tristes. Mas ele falou em João 14, versículo 1, creiam em Deus e creiam em mim. O que eu vou falar para vocês agora só vai fazer sentido no coração de vocês se vocês tiverem fé. Jesus depois ele vai falar sobre a videira e os ramos. Ele vai falar, vocês estão comigo, vocês vão dar muitos frutos. Aquele que não está em mim vai ser cortado, meu Pai corta. Mas se vocês permanecerem em mim, tudo o que vocês pedirem, vocês terão. Não é isso que Jesus fala em João 15, gente? Gente, é uma boa notícia ou não é? É ou não é? Mas os discípulos estão tristes. Eles ouvem isso e falam. Não é assim que a gente faz às vezes? A gente ouve um versículo da palavra de Deus, que diz que tudo que nós pedimos ao Filho, o Filho intercede ao Pai, e isso dá glória a Ele, e a gente fica, não vou orar não, vou na fila da lotérica apostar na Mega Sena. Porque se Deus pode fazer tudo, Ele pode fazer eu ganhar na Mega Sena. Os discípulos não conseguem acreditar que Jesus tinha algo melhor. Porque quando a gente fica frustrado, a gente não consegue acreditar que Jesus tem algo melhor. Mas aí a gente tem que voltar para João capítulo 14, versículo 1. Creiam em Deus e creiam em mim. João 14 a 17, os capítulos 14 a 17 são uma sequência. É uma sequência cronológica, a gente não pode ler um, você tem que ler tudo. Por isso que eu amo a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia. Tem que ler na sequência, Jesus está fazendo um discurso. E olha gente, depois de Jesus dizer, esse é um resumo do que está ali em João 14, 15. Ele fala assim, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam em mim. Vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão dar muito fruto se permanecerem em mim. Todas as suas orações serão atendidas. Os discípulos parecem ainda não acreditar. E aí então Jesus em João 16 vai concluir essa fala dele. Ele começa a dizer assim, eu lhes digo essas coisas, principalmente ali o discurso de João 15, a promessa do Espírito Santo, para que vocês não desanimem da fé. Jesus deu uma notícia de esperança, para a gente não desanimar. Mas ele fala, sabe o que eu estou falando para vocês crerem nisso? Porque vai acontecer isso, vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que o matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Jesus não engana os seus discípulos. Só que Jesus fala, creia em Deus e creia em mim. As tribulações vão continuar, vão matar você, vão perseguir vocês, mas uma coisa vocês não podem perder, creiam em Deus e creiam em mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse isso antes, porque eu ainda estaria com vocês mais um pouco. Jesus está falando, eu não disse isso antes porque eu estava com vocês, mas agora eu não vou estar. Então porque eu não vou estar, eu preciso dizer para vocês o que vai acontecer. Eu não vou deixar vocês na escuridão. Eu não vou deixar vocês na insegurança. Mas algo mais poderoso vai acontecer. Vocês estão entendendo, gente? Os discípulos estão lá. Eita, deu errado. O que eu fiz com esses últimos 3 anos da minha vida seguindo a Jesus? Jesus fala, eu falei o que vai acontecer para vocês não desanimarem. Porque eu vou fazer algo ainda melhor. Gente, estou só lendo a Bíblia com vocês, a continuação desse próprio texto de João 16, versículos 5 a 7 e 12 a 13. Agora, Jesus falando para os seus discípulos, eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês agora me pergunta para onde eu vou. Os discípulos estão tão cansados de ouvir tudo aquilo, que eles nem estão fazendo mais pergunta para Jesus. Tamanha frustração, porque esse é um risco, hein? Quando a gente está muito frustrado e triste, a gente não faz pergunta para Jesus mais. A gente pergunta para nós mesmos, mas a gente não pergunta para Jesus.
Jesus falou: vocês não me perguntam mais para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Você entende que Jesus está vendo os discípulos tristes? Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Versículo 12: há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu, e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Gente, Jesus está falando: eu queria dizer tantas coisas para vocês, mas nesse momento vocês estão tão tristes, frustrados, inseguros, que eu tenho que parar de dizer as coisas. Vocês só vão acreditar quando o Espírito Santo vir. Mas Jesus sabia que essa tristeza era passageira. E Ele diz isso para os discípulos, e eu quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Nenhuma tristeza e frustração é eterna, amém? Não é eterno. Só que só tem uma solução. Jesus fala da solução em João 16, no versículo 5. João 16 em diante, Ele fala: eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão. Entende que a tristeza e a frustração existem? Existem ou não existem? Pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém, repete comigo, ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Essas são as palavras de Jesus. É a palavra de Deus. Vocês podem estar tristes por um momento, vocês podem estar cabisbaixos por um momento, vocês podem não entender a dor que vocês estão passando agora, mas eu vou voltar. Jesus aqui não está falando da segunda vinda, Jesus está falando da ressurreição. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque vocês pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. A solução, meus irmãos, que Jesus propõe para a gente, está no versículo 22. Ele está falando: vocês me verão novamente. Quando vocês me verão? Quando eu for ressuscitado. Por isso que quem encontra o Cristo ressurreto tem uma alegria que ninguém pode tirar. Quem encontrou o Jesus ressuscitado não perde a alegria, porque os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti como uma escolha. Quem morreu para si mesmo e encontrou Cristo na nova vida, pode pedir direto ao Pai. Mas tem que morrer para si mesmo. Tem acesso direto ao Pai. Pode até passar por tristeza e frustração, mas quando isso acontece, nós não deixamos de ouvir a Jesus e não dormimos espiritualmente. Só enfrentamos a situação porque sabemos que ela é passageira. E está fortalecendo a nossa fé para glorificar ainda mais ao Pai. Mas, gente, é o Cristo ressurreto. Quem encontra o Cristo ressurreto? Como que eu e você encontramos o Cristo ressurreto? Quando morremos para a nossa antiga maneira de viver, passamos pela cruz, nos arrependemos, e aí a Bíblia fala: vocês nasceram para uma nova vida, e uma vida que é incorruptível. É a vida no Espírito, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8. Não é para a gente encontrar o Jesus da cruz que está sofrendo, porque Ele sofreu sim pelo meu e pelo seu pecado,
Mas ele está falando, a alegria, vocês devem ficar tristes. Jesus falou, os discípulos, vocês vão me ver na cruz, vocês vão ficar tristes. Quem é o único discípulo que está lá, aos pés da cruz? João, exatamente o que escreve essas palavras para nós. Ele está lá. Ele viu, ele sentiu choro, ele sentiu dor. Mas Jesus está falando, vocês me verão novamente e terão uma alegria que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Olha o versículo, João capítulo 20. Pode passar o próximo aí para mim, por favor. João 20, 19 e 22. Ao entardecer, logo depois do terceiro dia, depois que Jesus morreu, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, no domingo, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo, tristeza, frustração, insegurança, medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Eles se encheram de alegria porque os líderes judeus desapareceram? É isso que está escrito? Eles se encheram de alegria quando Jesus mostrou o buraco nas mãos. Eu venci. Jesus está dizendo, o que eu disse lá para vocês em João 14 que ia acontecer, aconteceu, mas eu venci. A tristeza, vocês, se eu venci aquela tristeza, vocês podem acreditar que agora eu posso derramar sobre vocês a alegria completa. Mas vocês não vão ter alegria porque os líderes judeus vão parar de encher o saco de vocês. Vocês vão ter alegria porque vocês encontraram e creem no Jesus Cristo que venceu a morte e que ressuscitou. Essa é a alegria de vocês. E o mais interessante é que Jesus diz mais uma vez, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E Ele sopra sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Fala que só em Atos eles receberam o Espírito Santo, mas dá-se a entender que em Atos foi a grande manifestação, mas aqueles que encontraram Jesus ressurreto, recebem o Espírito Santo. Por isso que não existem dois batismos, aquele que crê em Jesus Cristo, morreu para a sua antiga maneira de viver, nasceu de novo, tem o Espírito Santo em seu coração. Quantos creem em Jesus aqui nessa manhã? Você crê que você nasceu de novo em Jesus? Então você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de alegria. O Espírito Santo é um espírito que nos dá ânimo. O Espírito Santo não nos deixa ficar escravos da frustração e da tristeza. O Espírito Santo é um espírito de alegria. A alegria na minha presença continuamente, perpetuamente, diz a palavra. A alegria. Mas Gustavo, por que eu não me sinto assim? Porque todos nós, meu irmão, minha irmã, nós temos expectativas do que Jesus pode fazer em nós e através de nós. Nós temos expectativas nos outros, no cônjuge, nos filhos, nos pais, nos amigos, da igreja. Nós temos expectativas. E é humano ter expectativa, gente. Mas é imaturo ficar preso nas situações negativas quando elas fogem do controle. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. O cristão maduro tem o seu foco somente no Cristo ressurreto. O foco, Jesus está falando, vai passar tudo isso, mas eu vou vir, e quando eu encontrar vocês de novo, vocês vão ter a alegria completa. Vocês precisam perseverar. E quando aqueles discípulos que estão com medo, estão pensando e refletindo sobre o seu próprio medo e a sua própria tristeza, Jesus aparece no meio da tristeza, Jesus aparece no meio do medo deles, e Ele fala, paz seja com vocês, eu estou aqui, eu ressuscitei, eu venci a morte. Jesus, Ele nunca nos frustrará. Ele nunca vai nos levar à tristeza que leva à morte.
Mas a palavra diz que a tristeza que provém de Deus nos leva ao arrependimento. E o arrependimento faz com que a gente viva a vida que Ele tem para nós. Deixa eu dizer uma coisa, a banda pode subir aqui. A tristeza e a frustração, meus irmãos e irmãs, ela não desaparece da nossa mente. Ela só entra num lugar secundário que elas sempre deveriam ter. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, minha irmã. A tristeza e a frustração são inerentes a este mundo. Mas elas têm que ter um lugar secundário na nossa vida. Quem tem que ter a primazia da nossa vida? Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que a gente ensina nessa igreja, ou Jesus Cristo é Senhor, ou Ele não é nada, ou Ele é um acessório. Jesus Cristo tem que ser Senhor da nossa vida, que foi por isso que Ele morreu e ressuscitou. A Bíblia diz, para ser Senhor de vivos e mortos. Jesus Cristo é supremo sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa manhã, que por mais que talvez nós nos encontremos em situações de tristeza e frustração, nós só permanecemos nela se nós quisermos. Isso não é papo de autoajuda, porque Jesus disse isso para os seus discípulos. Jesus fala a verdade, e a verdade muitas vezes é dura, porque muitas vezes os nossos planos não são os melhores para nós, e Jesus tem que frustrar os nossos planos. Ele tem, porque Ele nos ama. E quando Ele frustra os nossos planos, Ele não só frustra, e fala, se virem. Jesus faz isso com os discípulos em João 14, 15, 16. Fala, não, Ele falou assim, eu vou corrigir a ideia de vocês aqui. Vocês estão esperando isso de mim, mas eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu vou para o meu Pai preparar uma casa onde tem muitas moradas, porque um dia vocês vão estar comigo. Se vocês ficarem longe de mim, desconectados de mim, não receberem o Espírito Santo, vocês não vão dar frutos. Jesus fala em João 15, vão ser cortados e jogados fora. Mas se vocês permanecerem em mim, tudo que vocês pedirem, o meu Pai atenderá. Ele corrige, mas Ele dá esperança. Ele corrige e dá direção. Ele frustra os planos, mas Ele fala, eu tenho um plano melhor, ouça de mim. Tem muito cristão que não vive alegre, ou tem a expectativa da alegria nas coisas deste mundo, porque não tem a primazia do Jesus Cristo ressurreto. Eu me pego tantas vezes na minha mente, se eu tivesse aquilo, isso seria melhor, se eu tivesse outro. Eu tenho aprendido a falar, Senhor, elimina esses pensamentos da minha mente, eu quero ser grato pelo que eu tenho, porque Jesus é tudo o que eu preciso. É matar a própria carne, é fazer os meus desejos morrerem, que eu não preciso disso ou daquilo. Eu não preciso que Jesus atenda aos desejos do meu coração, mas eu preciso conhecer os desejos do coração dele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, a solução, gente, para a gente lidar com isso, com a frustração e tristeza, é olhar para o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ele ressuscitou e vive para sempre. É a única solução. Porque as coisas neste mundo não vão mudar, porque este mundo é um mundo caído. Mas Jesus Cristo redimiu a minha e a sua vida. Ele pagou um preço pela minha e pela sua vida. Ele pagou um preço para que todo aquele que crê nele tenha esperança e uma vida eterna. Jesus não morreu pelo código desse mundo. Jesus não morreu para sermos bem-sucedidos. Jesus morreu para nos dar uma vida, nos libertar do pecado e fazer com que sejamos cheios do Espírito Santo e experimentemos a alegria completa que Ele disse. Foi para isso que Jesus morreu. Por isso que a gente não pode tomar a ceia, olhar para a cruz do sacrifício de Jesus e pensar, Jesus morreu para que eu tivesse uma vida boa nessa terra.
Jesus morreu para que eu não fosse mais escravo dos meus pecados. Jesus morreu para me dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo me traz alegria, e a minha alegria é a salvação, e a minha alegria é poder saber que eu posso amar o próximo como a mim mesmo, e a minha alegria é saber que eu posso entregar a minha vida em favor de muitos. Essa é a minha alegria. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: vocês agora precisam entender quem é o Cristo ressurreto. Eu quero ler com vocês o que a Bíblia diz em Colossenses 1. O Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude, tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Nós só conhecemos o Pai através do Filho. Nós só conhecemos Deus, o nosso Pai, através de Jesus Cristo, o Senhor. Se Jesus Cristo não é, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso, Senhor da minha e da sua vida, nós não conheceremos o Pai. Só conhecemos o Pai através de Jesus Cristo, o Filho. Por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo no próprio texto de Colossenses: por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico, que é o que nós vamos celebrar nessa manhã. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Glória a Deus. É preciso, porém, que façam o quê? O que eu e você precisamos fazer, meu irmão, minha irmã? Você está lendo aí comigo? Lê comigo. Continuem a crer nessa verdade. Jesus falou em João capítulo 14, versículo 1: creiam em Deus e creiam em mim. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Gustavo, o que eu tenho que fazer, Gustavo? Como é que eu mantenho os meus olhos à primazia de Cristo? Como é que eu faço? Continua olhando para Jesus e receba o Espírito Santo. É somente o Espírito que faz com que vejamos a face de Cristo, a face do santo, a face daquele que nunca pecou, daquele que nunca se enganou, daquele que não volta atrás da sua palavra. Você entende como o Pai, o Filho e o Espírito funcionam juntos? O Pai falou: eu enviei meu Filho, porque tudo que vocês precisam conhecer de mim está no meu Filho. Jesus fala: por causa da tristeza e da frustração que está no coração de vocês, eu não posso dizer tudo. Livrem-se da tristeza e da frustração, olhem para mim, porque eu venci o mundo. E recebam o Espírito Santo. Não é um mantra que a gente faz. Ai, o mundo é ruim. Ai, não vou ouvir mais notícia. Ai, não vou mais assistir isso. Ai, mas não vou. Isso é imaturidade. Eu posso estar no meio de um mundo de trevas e caos, mas eu sei que aquele que habita em mim é mais forte que o mundo. Eu sei o Deus que tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
de acordo com a sua vontade. É Cristo. Cristo tem que ser Senhor das nossas vidas. Nossa, Gustavo, como é que eu venço a frustração? Gustavo, como é que eu venço a tristeza? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Confesse a tristeza uns aos outros. Não internalize ela. Tristeza internalizada vai te levar para a depressão. Por orgulho, você pode se tornar uma pessoa ranzinza, dura, que bate nos outros. Confesse a Jesus. Confesse ao irmão, seja curado e coloque de novo Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O Cristo ressurreto tem poder, porque Ele venceu as nossas tristezas, Ele venceu as nossas frustrações, e Ele fala: acredite em mim, eu tenho um caminho melhor. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão? Eu sei que eu excedi um pouco aqui o meu tempo, mas pedi para o meu pai, falei: pai, eu tenho essa mensagem no meu coração, está queimando no meu coração. Eu agradeço a atenção de vocês, mas eu peço que você não perca este momento de oração agora. Peço que você respeite a presença do Espírito Santo neste lugar. Não por mim, eu não sou ninguém. Respeite a presença do Espírito Santo neste lugar. Sonde o seu coração. Pai, eu estou imerso na tristeza e na frustração. Porque se nós estamos, a gente precisa de Jesus. A gente precisa do Jesus ressurreto. A gente precisa do Jesus que venceu. Porque, meu irmão, minha irmã, Ele venceu para nos dar uma nova vida. Você precisa crer nessa manhã nisso. Ele não venceu para que a nossa vida aqui seja boa. Ele venceu para que nós descansemos nele e não vivamos mais escravos das coisas deste mundo. Eu quero que você feche os seus olhos, você avalie o seu coração. Pai, eu estou imerso na tristeza e na frustração. Se você está, meu irmão, minha irmã, se arrependa agora. Ele conhece o seu coração. Ele não pune você por você talvez se sentir triste e desapontado, mas Ele quer te libertar de todo o peso e toda a condenação nessa manhã. Porque se Ele venceu a morte, Ele venceu também a tristeza, e Ele venceu também toda a frustração. Nós não vamos cantar agora, só os instrumentos vão tocar. Eu quero que você leve a sério este momento agora. Feche os seus olhos e fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui, Espírito Santo. Som do meu coração. Eu preciso de Ti. Os meus planos não têm dado certo. Eu tenho ficado triste porque esses planos não têm dado certo. Eu tenho entristecido porque minha vida chegou num ponto onde eu não queria que ela chegasse. Eu estou entristecido, estou frustrado. Mas eu entrego diante de Ti agora essas coisas, porque eu quero voltar a Te ouvir. Eu quero voltar a Te ouvir, Pai. Eu quero voltar a Te ouvir. Não vou ser escravo do meu medo mais. O Senhor ressuscitou, o Senhor já venceu o meu medo. O Senhor já venceu a minha tristeza. Me ajuda a perdoar, Senhor, aqueles que estão, com quem eu estou triste. Quero perdoar, Senhor. Perdoar o meu cônjuge, perdoar os meus filhos, perdoar a minha sogra, perdoar o meu sogro. Perdoar aquela pessoa que trabalha comigo, perdoar o meu irmão da igreja. Perdoar o meu pastor, perdoar o meu líder, perdoar o membro da minha célula, perdoar o meu amigo, minha amiga. Eu libero nessa manhã, se perdoa. Jesus, nessa manhã,
nós olhamos para Ti. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você tome posse disso agora. E você fale: Senhor Jesus, nessa manhã eu olho para Ti. Levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Virá do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Ele é o teu socorro porque Ele venceu todas as coisas. Jesus, nessa manhã, nós olhamos para Ti. Jesus, nessa manhã, nós olhamos para Ti. Nós olhamos para Ti. Feche seus olhos, levante sua face. Ó Senhor Jesus, eu olho para Ti nessa manhã. Essas 2 horas que eu estou aqui, nenhuma situação lá fora mudou, mas em mim mudou, eu creio. Os meus olhos estão voltados para Ti. Os olhos estão voltados para Ti. Eu quero orar.